A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos. Deixar aqui mais uma resposta para duas perguntas sobre Caim. O porquê que Deus não aceitou a oferta de Caim e também qual era o sinal que Deus pôs sobre Caim. Vamos lá para o texto bíblico, Gênesis capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, um varão, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. E aconteceu que depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Mas Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E aí o texto vai continuar falando sobre uma série de coisas. Deus, por que caiu assim teu semblante? Caim, se fizeram bem, não haverá aceitação para ti. Se fizeram mal, o pecado jaz à porta e você terá que dominar sobre ele. Enfim. Aí mais na frente, que no verso 15, quando Caim mata seu irmão, vai dizer o seguinte: e o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o encontrasse. Então nós vemos aqui duas coisas acontecendo, Deus não aceitando a oferta de Caim, e vemos também Deus colocando um sinal em Caim. E a pergunta que vem são essas duas: qual era o sinal que Deus pôs sobre Caim e por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Vamos por parte. Primeiro, a oferta de Caim. Quando Adão pecou contra Deus, Adão se torna uma criatura caída. Adão, ele perde a imagem e semelhança de Deus total e passa a ter uma imagem e semelhança de Deus distorcida, a ponto que agora, após o pecado, ele vai provar a morte. Então Deus teria que restaurar a sua imagem e semelhança. E a Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele morreu pelo homem, por nossos pecados, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já sabia tudo isso que ia acontecer. Mas pelos seus próprios propósitos, porque Ele é Deus, o que Ele faz? Ele permite acontecer isso. Muito bem, quando Adão cai, após a sua queda, após o seu pecado, a Bíblia vai dizer que Adão e sua mulher cosem, fazem roupas de folha. E Deus faz então uma túnica de peles para eles. Claro que essas peles não dão em árvore, teve que matar um animal. Qual animal que foi? Uma zebra? Uma girafa? Não. Com certeza absoluta que foi um cordeiro que foi morto. A Bíblia não diz qual animal, mas você há de concordar comigo mais para frente. Vamos lá. O Senhor provavelmente, 99% de chance, matou um cordeiro e vestiu ele de pele. Por quê? Porque este sangue derramado, provavelmente Deus ensinara porque a Bíblia só fala que Deus matou, vestiu ele de túnica de peles, mas provavelmente Deus ensinou algo para Adão, mostrando para Adão profeticamente que haveria de um cordeiro também derramar o seu sangue. E provavelmente também, aqui sou eu conjecturando, mas provavelmente Adão, ele vai passar esse ensinamento para Caim e para Abel, dizendo que Deus ia prover um cordeiro um dia para morrer pelo pecado da humanidade. E este sacrifício do cordeiro que vai acontecer lá na frente já está valendo para perdoar o pecado de Adão. Então o sacrifício de Cristo ele aconteceu há cerca de mais ou menos 2.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, pouca coisa menos que 2.000 anos, mas ele serve para nós que já nascemos depois do sacrifício de Cristo, e serve para aqueles que ainda não tinham visto literalmente Jesus morrer, mas já criam pela fé, de forma profética, que um cordeiro haveria de perdoar os seus pecados. Então, provavelmente Deus ensinou isso para Adão. E Adão vai passar o ensinamento para os seus filhos. Tanto isso é verdade, que quando chega o tempo de Noé, ele recolheu os animais na arca, a Bíblia vai dizer que Deus manda Noé pegar animais puros e impuros, ou seja, a lei não existia ainda, porém a ideia de animais puros para o sacrifício, limpos ou imundos para não sacrifício, ou para não comer, ou para alguma coisa, já existia, porque são princípios que Deus já estabelecera, porque apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. Tanto é verdade que nos tempos de Abraão,
quando Abraão vai oferecer seu filho, não existia lei ensinando claramente sobre a morte e sacrifícios e aí de animais, que já vai mostrar a morte de Cristo, né, de forma perfigurada, como diz em Hebreus 10:1, que a lei é a sombra das coisas que haveriam de acontecer, né, e a lei já vai mostrar isso claramente. Mas antes da lei, no tempo de Abraão, quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho, o que Abraão vai fazer? Tá bom, Senhor, ele vai. Quando ele está no caminho para matar o seu filho, Isaac, né, e Paulo mais na frente vai dizer que ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho, porque Deus tinha feito uma promessa. Abraão está indo com Isaac, e Isaac vai falar para Abraão: pai, eis aqui o fogo, o telo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Ou seja, Isaac, sendo ainda uma criança, sabia que era habitual, já era uma coisa normal, era uma coisa rotineira, ele sacrificar em cordeiros, porque perfigurava o sacrifício de Jesus. Se não houvesse este hábito entre este povo de Deus, essa linhagem de Sete, o que iria acontecer? Certamente Isaac não iria despertar para pensar sobre um cordeiro. E tanto é verdade que Abraão sabia da morte do cordeiro Jesus lá na frente, que ele fala: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Ou seja, ele já falava do sacrifício de Cristo, não de Isaac, porque para Abraão está indo matar Isaac, porque Deus mandou matar Isaac. Deus não falou para Abraão, mata Isaac, porque de repente eu posso tomar um cordeiro muito. Não, não falou isso. Ele falou: dá-me um sacrifício com Isaac. Ele disse: tá bom, vou lá. E ele vai, chega lá, tem um cordeiro pendurado, preso pelas pontas, mostrando, antes dele matar Isaac, mostrando que o cordeiro, né, haveria de morrer pendurado pelas pontas das suas mãos. Muito bem. E aí, o que vai acontecer então, voltando para Caim e Abel? Caim e Abel tiveram esse ensinamento, tá? E provavelmente Caim, ele ouve o mesmo ensinamento, mas não obedece. Tanto é que João vai dizer, 1 João 3,12, que Caim era do maligno. Existem pessoas que são filhos do diabo. E são justamente pessoas que não nasceram de novo e que rejeitam o Evangelho de Jesus Cristo. Rejeitam os ensinamentos. Deus falou que ia prover um cordeiro. E agora o que vai acontecer? Os dois pegam ofertas para ofertar para Deus, para fazer para Deus. Abel, ele pega o melhor dos cordeiros. E ele matou cordeiros, porque diz aqui que ele ofereceu o melhor das gorduras. Para tirar a gordura do animal, teria que matar o animal. Então ele oferta para Deus os cordeiros que tipificavam, que apontava para Cristo. Então para Deus é aceito porque é um sacrifício perfeito. Tanto em Hebreus vai falar, Hebreus 11, que pela fé Abel, né, o sacrifício de Abel foi aceito porque Abel alcançou justiça diante de Deus. Por que ele alcançou justiça? Porque ele cria no sacrifício que haveria de acontecer. Então, pela fé, ele toma para si aquele sacrifício e recebe perdão. Já Caim não está debaixo da justificação pela fé no sacrifício que haveria de acontecer, porque ele faz as coisas à sua própria maneira. O sacrifício ou a oferta de alimentos, né, de frutos da terra, não foi um sacrifício perfeito para Deus, porque não era conforme o profético de Deus que estava o Senhor Deus ensinando, e Adão provavelmente ensinou para Caim. Seria mais ou menos se Jesus não tivesse morrido por nós ainda hoje, tá? No ano de 2019, Jesus não tivesse morrido. Um exemplo. Se Jesus não tivesse morrido hoje, mas a gente sabia que Jesus viria morrer pelos nossos pecados. E aí teria vários grupos de igrejas, vamos dizer assim, várias reuniões de pessoas acreditando no sacrifício que viria. E aí teria grupos que, na hora do sacrifício, ofertavam ovelhas para o Criador. O Criador ia aceitar, porque era profético. Aí vinha um que tivesse algumas condições, suas próprias ideias, e pensasse: não, vamos oferecer cavalos manga larga, porque é caríssimo. Não ia ser aceito porque não estava perfigurando. Está entendendo, amado irmão? Então, o sacrifício de Caim não foi aceito porque não era profético, ele não fez bem, ele não fez correto. O que fez Adão cair foi justamente a desobediência. Deus falou: não coma da árvore. O diabo falou: pode comer. Deus falou: é assim. O diabo falou: não, é assado. Então Deus falou: é pelo um cordeiro. E Caim falou assim: que nada, eu posso fazer da minha maneira. Então não é da nossa maneira, não é? Lembra? Sobre a tua palavra, Senhor, lançaria a rede. Então é pela palavra, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Tem que ser pela palavra. Então Caim, ele tinha suas próprias ideias. Caim, ele simplesmente ignora
os ensinamentos do próprio pai, né? E vai fazer aquilo que ele bem queria. Então ele não faz bem. E Deus, mais na frente, vai falar: se tu não fizeres o bem, não haverá aceitação para ti. Ou seja, faz conforme a palavra, é conforme a Bíblia. Não pode fazer algo que não está na palavra, não pode aumentar, não pode diminuir. Aleluia! Né? Não pode acrescentar um tio, um J, não pode. Tem que ser conforme a palavra. É que nem hoje as pessoas aí pregando um evangelho, né? A sua própria maneira. Deus fala assim, aí ele fala assim: não, aqui a gente faz assim, porque naquela época isso, aquilo, outro. E vai tirando páginas da Bíblia, vai tirando. Não é da nossa, da sua, da minha, da nossa maneira, da maneira de Deus, ponto. Caim não foi aceito porque fez da sua própria maneira. Ok? Então por isso que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, porque não era com conformidade com aquilo que Deus estabelecera. Então não fez a vontade de Deus, automaticamente o pecado está batendo na porta. E além do mais, né, Caim, a Bíblia vai dizer que ele era do maligno. Pronto. E qual era o sinal? Então ele vai lá, teve inveja. Então na verdade ali, né, a serpente já tinha se apossado daquele coração. Ele já era escravo do diabo, fazendo a vontade de Satanás. Ele já estava com aquilo no coração. Ele não pensou: vou matar meu irmão hoje. Não. Aquilo ali já estava no coração dele. O diabo já falava: está vendo? Deus está aceitando, Deus sendo você. Então a inveja, o ódio, a ira, o ciúme. Não acontece isso às vezes na própria igreja? As pessoas estão com ciúme, aquele irmão muito usado por Deus. Aquele outro ali está com ciúme. Então vem a fofoca, a intriga, as panelinhas, as pessoas. Tem até pessoas querendo tomar o rebanho. Se possível expulsar pessoas, está escrito em Ezequiel 34, né? Que as ovelhas mais fortes corneavam as fracas para fora. Então tem muito Caim hoje, né? Então, agora Caim vai matar o seu irmão. Matou o seu irmão por inveja. E aí, ele vai falar: bom, agora quem me achar vai me matar. E a Bíblia diz que Deus pôs nele um sinal. A Bíblia não diz que sinal é esse, tá? Mas, a minha visão, eu creio da seguinte forma: que foi um sinal espiritual. Você vai ver isso no livro de Ezequiel, quando Deus mostra uma visão para o profeta Ezequiel, ali do capítulo 9 ao capítulo 11, você vai ler sobre isso. Tá? E ele manda destruidores na cidade. A cidade será destruída, morrerá todo mundo. E aí, o que acontece? Aí tem alguém lá, uma caneta de tinteiro, e fala assim: não, primeiro deixa eu marcar a testa dos servos do Deus vivo. E o Senhor marca todo aquele que suspira e geme por causa do pecado daquela cidade. E o Senhor vai lá e marca as testas dos seus servos. E o destruidor, o mal, não pode tocar aquele que tem a marca que Deus colocara. Não estou falando que Caim tem a mesma marca de Deus, os santos do servo de Deus. Mas sobre a questão da marca de Caim, mais especificamente em Ezequiel 9, vai falar que os destruidores estavam com suas armas nas mãos para ferir e matar todos aqueles que estavam na cidade. Mas foi dito: não, espera esse homem do tinteiro marcar aqueles que suspiram e gemem, aqueles que têm misericórdia da cidade. Então o Senhor foi lá e marcou na testa os servos de Deus. Então esta marca na testa do servo de Deus era uma marca espiritual. Assim como hoje o Senhor tem selado aqueles que são seus com o penhor da promessa, que é o selo do Espírito Santo. Que a marca do cristão é o selo de Deus, é o penhor para a concessão da redenção, da concessão de Deus dos seus filhos. Tá? Então nós temos marca espiritual. Não estou dizendo que a marca de Caim era o mesmo selo da promessa, tá? Nem a mesma marca que está em Ezequiel 9, mas era uma marca espiritual, a qual, como hoje nós temos a revelação bíblica de que a luta não é contra carne nem sangue, Deus, sabendo já disso, que quem se aproximasse de Caim para matá-lo provavelmente estaria possuído por um demônio, não é? O demônio, que é um ser espiritual, observaria Caim e veria nele. O que está sobre Caim é uma marca espiritual, a qual o demônio viria, olharia e falaria: não, nesse não posso tocar porque Deus marcou, de alguma forma que a Bíblia não diz. Então a marca é espiritual, não é porque ele ficou negro a partir dali, isso é heresia, tá? Porque quando acontece o dilúvio, toda a descendência de Caim morre no dilúvio. Nós hoje que vivemos somos descendência de Sem, Cão e Jafé só. A descendência de Caim já não existe mais, nem de Abel, tá? Nós somos descendência de Adão, aí depois vai passando para Sete, Enos, Lameque, aí até chegar em Noé.
E depois de Noé vem Sem, Cão, Jafé. Então não é porque ficou negro não, tá? Isso aí é heresia, que as pessoas dizem que a marca é porque ele ficou negro e foi um descendente da África. Não, não tem nada a ver isso aí. Isso não é bíblico, tá? Isso é invenção do homem. Então o Caim, tá? A marca é uma marca espiritual, eu entendo isso. A luta não é contra carne e sangue. Nessa época já existiam os demônios, né? O demônio inclusive fez Adão cair. Mas quando o demônio fosse, a marca é espiritual, ok? Não se esqueça, irmão. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe todos, tá? Que essa marca é espiritual. Se inscreve no nosso canal, tá, irmão? Para a gente continuar fazendo vídeo e mandando resposta para os irmãos do nosso grupo. Deus abençoe todos, a paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que nós venhamos ser como Abel, pela fé, sempre entronizando Jesus. Jesus tem que estar entronizado. Tá? Jesus é o centro, é o autor, consumador, é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. Então toda a honra e toda a glória seja dada somente ao Cordeiro de Deus, a qual João Batista disse que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse também ele é visto como um cordeiro, como tendo sido morto. Então este cordeiro está de Gênesis a Apocalipse. Então tudo que vamos fazer, o cordeiro é que tem que ter a primazia, tem que estar baseado no cordeiro, tem que estar pautado no sangue do cordeiro. Para que nós venhamos ser aceitos, temos que estar lavado, inclusive, com o sangue do cordeiro. Senão, se não for com o sangue do cordeiro, todo homem seria rejeitado, como Caim. Mas Caim, a Bíblia vai dizer que é filho do maligno. Já vai entrar em outra questão, vai falar sobre a eleição, sobre a predestinação, que nós vamos deixar para outro vídeo. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal. Paz do Senhor Jesus.